Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Ferreira e esse é mais um episódio do Café Concluso, o podcast. E hoje eu estou recebendo aqui um amigo muito especial, meu querido amigo Danilo Schettini. Tudo bem, Danilão? Como é que você está? Cara, muito bem, graças a Deus. Agradeço o convite. Uma honra estar aqui com você, pô, nesse projeto Café com Plus aí. Bora levar um pouquinho de conteúdo aí para audiência. Cara, muito legal, um prazer tê-lo aqui. Eu vou ler breve o currículo do Danilão, que é extenso, mas eu vou dar uma reduzida aqui, senão a gente fica o episódio inteiro falando do currículo do homem. O Danilo ele é advogado, pós-graduado em Direito de Processo do Trabalho, pós-graduado em Direito Previdenciário, pós-graduado em Gestão de Projetos, coach executivo, tem formação em Neurolinguística e Hipnose, CEO da Advocacia Schettini e fundador do canal Prevcast, palestrante e mentor de advogados. Danilão, vamos começar falando um pouco aqui, já que falamos aqui que você mentora alguns colegas, vamos começar a falar um pouquinho de gestão de escritório. Eu acho que é algo um pouco novo até para a advocacia, ainda tem muitos colegas que não enxergam isso como necessário. Por que é tão importante a gente pensar gestão hoje para quem tem um escritório? Top, Bruno. Cara, assim, a gente na faculdade aprende a ser técnico, né? A gente aprende a ser técnico. A gente é preparado apenas para exercer a função da advocacia. Mas quando você decide abrir um escritório, outras habilidades são exigidas do advogado, que não apenas a habilidade jurídica, persuasão, redação, técnica ali de convencimento, mas você precisa gerir contas, criar um plano estratégico, contratar pessoas, e para tudo isso existe uma outra ciência, que é a ciência da administração. E aqui a gente tem a gestão como uma característica fundamental para esse profissional que não deve ser o advogado, né? Ou não deve estar investido no papel do advogado, mas no papel do gestor. Então, o advogado que decide abrir um escritório, para esse cara é fundamental ele desenvolver skills, habilidades aí de gestão do escritório, para que ele consiga rampar, crescer. Porque a gente vê, né, Bruno? Cara, hoje muitos advogados aí começam a trabalhar às 5, 6 horas da manhã, vai até 10, 11 horas da noite, tem a galera que vira, velho. E, pô, para desenvolver um burnout ali, e tudo isso pode ser resolvido com gestão, processo bem definido, plano estratégico claro, né, e bem executado. Uma organização, né? Às vezes um planejamento já resolveria um pouco isso. E até delegação, né, Danilo? Que é algo tão doloroso para nossa área, para o direito, para a advocacia. Você fala assim, põe outro para fazer suas petições. É algo ainda que é uma barreira, ainda tem muita objeção em cima disso. E, assim, Danilo, aquele colega, aquele advogado que está pensando em começar a pensar no escritório como empresa, por onde você acha que ele deve começar? Tem algum setor que você acha prioritário? Começa por algum passo? O que você diria para esse colega? Toque. Vale sempre a pena, Bruno, entender, os colegas de casa também, entender o ponto que você está. Às vezes as dores que eu vivo não são necessariamente as dores que o Bruno vive. A sugestão sempre, por exemplo, num processo de mentoria, quando há uma análise mais individualizada, mais personalizada, é entender aquilo que gera maior impacto. Porque tem uma coisa, eu falo muito sobre isso em palestras, na OAB, em eventos, que é sobre a teoria de Pareto, né? Do 80-20. 80% dos problemas que você tem seriam resolvidos com 20%, solucionando 20% de algumas ações ali que você pode já implementar. Então, às vezes, poucos movimentos geram muito resultado se esses poucos movimentos tocarem num ponto fundamental e importante do momento de cada advogado. Para a grande maioria dos advogados que eu converso, Brunão, é setor comercial e é marketing. Geralmente, para a maior parte dos advogados, está entre marketing e entre o comercial. E é engraçado dizer isso, cara, porque veja, muitos advogados que estão nos assistindo, e até a galera pode comentar depois aí, cara, se o que eu estou falando é verdade ou não. Eles estão fazendo, estão pesquisando uma pós-graduação, não, agora eu preciso fazer mais uma outra pós, um curso de especialização em planejamento previdenciário, acho que talvez eu vou fazer um mestrado. Cara, e nada disso vai colocar dinheiro no bolso desse profissional que decidiu abrir um escritório e se tornar um empresário, um microempreendedor. Então, o que vai ajudar esse microempreendedor não é desenvolver mais habilidades de advogado,
né? Então não adianta fazer uma pós, não é um cursinho de especialização, mas é desenvolver habilidades ligadas à gestão, principalmente na área de marketing e na área comercial, que a gente está falando de atração de clientes e conversão de clientes. Vou dizer para você, Bruno, e você conhece bem a nossa história aí, né, cara? Quando eu inicio, eu nem era advogado. Eu nem era advogado. E nesse começo, cara, uma das coisas que a gente focava muito, nem tinha o marketing como é hoje, o digital, né? A gente fazia um marketing à moda antiga, mas a nossa capacidade de conversão e de atrair clientes, e de encantar clientes naquele momento era muito forte. A gente não era advogado, mas a gente era muito bom de atrair clientes e de encantar clientes. E é a partir daí que a advocacia que cresce. Então, o advogado ele já tem o que é suficiente para ele poder advogar bem. Cara, e quando começam a chegar os problemas, ele consegue desenrolar. Agora, o grande problema é atrair esses clientes. Então, se eu pudesse falar por onde começar, para a maioria dos advogados, está no comercial e está no marketing. Nossa, você tocou num assunto importantíssimo, questão do comercial, do marketing. Aproveitando até, pessoal, lembrando que esse podcast, ele é patrocinado, tem patrocínio master da Innovise Soluções Digitais e da Blue Chip Media. Falando tanto de comercial e de marketing, né, Danilão? Temos aqui duas grandes empresas aqui trabalhando conosco nesse projeto do podcast. E, cara, a gente tem, né, um começo parecido, né, Danilão? A gente já conversou uma vez que nós começamos também fazendo o previdenciário ali, o administrativo, né, para depois iniciar na advocacia. E o que você falou é surreal, porque a gente sai da faculdade achando que só saber o conteúdo da parte técnica tá resolvido. E aí a gente vai acumulando conhecimento, acumulando conteúdo, né? E só que não consegue colocar isso em prática. Porque não desenvolve como empresa, você não tem para quem aplicar todo aquele seu conhecimento técnico, né? E aí começa a dor do advogado. Quem vai peticionar melhor que eu? Como que eu vou poder deixar alguém com meu certificado digital? Ainda ouço muito isso, né? Ah, eu não consigo, não confio em ninguém para peticionar como eu. Quem que vai atender meu cliente? Essa pessoa vai poder levar meu cliente para outro lugar, tirar do escritório. As dores de saída operacional e pensar no estratégico, né, Danilão? Que você vê hoje como o primeiro passo para a pessoa começar a sair do operacional para pensar estratégico? Quebrar essas objeções que eu mencionei, acho que inicia aí. Mas o que você vê hoje de mais importante, assim, por cada esse passo de sair do operacional? E veja, né, quando eu falo de sair do operacional, eu também tenho um pouco de ranço com essa questão, porque eu acho que a gente nunca sai, a gente nunca deixa de estar operando o nosso escritório, mas não vamos estar 100% com a mão na massa, né? O que você diria para essa pessoa que precisa dar esse passo, Danilo? Legal. Existem várias formas de você conseguir sair do digital, né, do operacional, mas o mais importante é contratar, não tem jeito. Você precisa trazer pessoas para o seu lado, né? Sem colaboradores, você fica preso em atividades. Mas existe, antes até de você delegar e contratar pessoas, Bruno, extraindo inclusive da sua fala, daquilo que você trouxe agora, muitos advogados não confiam que advogados vão fazer com ele. Existe uma coisa que é mentalidade. Então, às vezes, não é só contratar, porque a sua mentalidade que direciona o negócio, ela tem algum tipo de limitação. Então, vai ter colega advogado que ele até quer contratar, mas se ele vive nessa crença limitante de que outras pessoas não vão conseguir fazer melhor do que ele não consegue dar esse passo. E se der esse passo, ele vai olhar para essa pessoa muito mais como um problema, criticando demais erros dessa pessoa e não percebendo o quanto essa pessoa de fato pode aliviar e ajudar. Existe muitos advogados, quando contratam, eles microgerenciam. Então eles ficam vendo cada movimento, parece que está perseguindo alguma coisa para validar a fala interna de que realmente fulano não é tão bom assim. Eu vou te dizer, Bruno, cara, talvez as pessoas nem vão ser tão boas assim, vão errar bastante. E às vezes, cara, elas vão te surpreender, vão ser muito melhores do que você. Mas você, enquanto dono de escritório, né, cara? E aí você, advogado, enquanto dono de escritório, você precisa tomar a decisão de estruturar um time
delegar tarefas, entender que riscos existem, e o maior risco é você ficar preso numa operação impedindo que a sua empresa cresça. Porque, veja, olha que interessante, né, Bruno? Hoje, a Advocacia Schettini, ela está lá com 50 colaboradores. Imagina eu, Danilo, ficar, por exemplo, fazendo petição. Hoje eu já não faço petição. Imagina eu ficar fazendo petição. Cara, qual é a decisão que eu estaria dando para minha empresa? Fazendo com que ela pagasse muito caro, para fazer petição. Porque geralmente, o dono do escritório, ele é a hora mais cara. Ele é a hora mais cara do escritório. Então, quando eu paro para fazer atividades menos complexas, eu estou gastando o maior recurso, o recurso mais caro da empresa, em uma atividade que talvez ele nem é mais o melhor. Por exemplo, eu hoje, cara, na Advocacia Schettini, tem muita gente que faz petições melhor que eu. Aliás, todo mundo faz petição melhor do que eu. Eu busquei pessoas que são muito melhor que eu em todas as atividades. E acho que esse é o jogo que a galera precisa fazer, entende? Buscar pessoas qualificadas, mas antes disso, talvez, quebrar isso as crenças limitantes, trabalhar o seu emocional e entender, cara, que quando você assume ser um empresário, você assume riscos. Entende? Pode ser que dê errado, mas vou dizer para você, cara, é maravilhoso você perceber a coisa andando, evoluindo, crescendo. Isso tira a frustração que muitos advogados têm, né, do não crescimento. Esse não crescimento acontece por uma decisão ou falta de decisão dele de colocar pessoas no lugar. Com certeza, top. É isso. Às vezes as pessoas têm a impressão, até mesmo os clientes, ou até mesmo colegas, né? Falam assim, mas eu não posso delegar, não posso dar na mão de outro o direito, a confiança que aquele cliente me passou, eu vou dar na mão de outro. Só que, cara, quando você tem que fazer tudo, quando você tem que ser a pessoa que recepciona o cliente, a pessoa que atende o cliente, a pessoa que entende o direito, a pessoa que peticiona, a pessoa que faz o financeiro, talvez você não vai fazer tão bem porque você vai ter muitas tarefas ali e às vezes o seu serviço não vai sair de qualidade. Às vezes é muito melhor você entregar para alguém que só vai focar naquilo, que é o que você falou, né, Danilo? A pessoa fica muito melhor às vezes, fica muito mais qualificado do que nós que estamos ali pensando no escritório como empresa. E não que o nosso cliente não vai ser bem atendido, às vezes vai ser até muito mais bem atendido quando você tem um negócio estruturado. Total. Um escritório consolidado que passa confiança, que passa solidez para o cliente. E mais do que isso, Bruno, assim, cara, os advogados eles começam a ter saúde, né, cara? Porque o que a gente vê muitos colegas hoje aí beirando burnout, cara, né? Prestes a ficar doente, cara. Trabalhando igual um louco, eu não sei, cara, se outra crença limitante é essa, né, de que você vai ganhar dinheiro se você trabalhar mais. Por isso, você vai ganhar dinheiro se você trabalhar melhor, né? Você trabalhar melhor, com mais qualidade. Então, nunca foi quantitativo, né? Nunca foi quantitativo, mas sempre foi qualitativo. É a qualidade que vai impulsionar, cara. Qualidade do trabalho, das tarefas que você faz, que vai te jogar para cima, não o volume delas, né? Ao mesmo tempo que a gente vê muitos advogados trabalhando inúmeras horas por dia e olhando aquilo como dedicação, né? A gente vê o número de advogados que não estão ganhando bem, para não falar em números, mas que não estão ganhando bem, crescendo. Ou seja, está se trabalhando mais, não está se ganhando bem, está naquele limbo, né? O cara está trabalhando muito, não está saindo daquilo. Não, a advocacia é um negócio, então a pessoa tem que prosperar. Eu acho que o advogado tem que prosperar. A gente sabe né, da atividade social que tem a advocacia, mas tem que prosperar, tem que compensar em negócio. E aí a gente vê o número de advogados que não estão ganhando bem aumentando e o número de advogados trabalhando muitas horas aumentando. Ou seja, tá tendo um conflito aí, não tá funcionando. É o que você falou, não estão trabalhando da forma certa. Cara, tem uma pesquisa da OAB aí esses dias, saiu, cara, eu acho que não sei se é 80 ou 95%, cara, dos advogados que não ganham, acho que 95% dos advogados não ganham mais do que 20 mil reais. E acho que os 80, 70% não ganham mais que 3 ou 5 salários mínimos. Trouxemos uma estatística aqui outro dia, 30% dos advogados não passaram de 3 mil reais no mês. Aí. Então, assim, não estamos querendo julgar números, né, gente? Mas a gente está analisando o esforço. O esforço para se executar um serviço e não está sendo remunerado da forma correta, né? E voltando agora um pouco, falar um pouco sobre negócios, Danilo. Vamos passar aqui um outro tema.
Network. Você é um cara que está sempre aí, né? Está participando de mentorias, tem a sua mentoria. Você, o que você enxerga do network para advogado? É importante? Como tem uma forma certa de fazer? O que você acha de network? Fala para mim. Cara, até 2020 ali, até na pandemia, eu cresço muito na advocacia, olhando só para o meu escritório, né, cara? Não fazer network. E eu não digo isso como uma coisa boa, não, tá? Eu sinto que eu poderia ter crescido 10 vezes mais se eu tivesse seguido outro caminho. E aí, ali perto de 2020, mais ou menos, 2021, 22, cara, eu vou começar a entrar na OAB. E aí, na OAB, eu começo a fazer um network com outros advogados, né? E começo a olhar um pouco mais esse mundo dos advogados, entender um pouquinho, fazer o benchmark e tal. E hoje a gente participa, né, de grupos extremamente interessantes, né, cara, com advogados, gestores, advogados que faturam alto, né? Você mesmo tá comigo em um desses grupos aí, cara. E, porra, como é legal a gente tá nessa roda com essa galera, trocando essa ideia, entende? Essa troca, Bruno, ela é enriquecedora demais, cara. Tem coisas que eu aprendo numa conversa que eu demoraria anos para poder aprender. Então, esse benchmark, entender o que outro advogado faz, às vezes o outro advogado ele trabalha na mesma área que eu e ele tá indo por um outro caminho. Cara, me conta como que é esse caminho? Me fala aí desse caminho, como é que funciona, como é que tem sido para você? Isso me gera aprendizado também. Então, eu sinto que para o advogado que ele é dono do escritório, e nem é para o advogado dono do escritório, na verdade, acho que é para todo mundo na vida. É sempre sobre aprender. E aprender com a trajetória do outro é fundamental. Você me perguntou se tem uma forma de se fazer. Eu sinto que a forma ela tem que ser sempre muito genuína, né? Os networks, eles acontecem de uma forma muito genuína. Sem um interesse direto, mas um, um interesse em só extrair de você, mas a gente tem um interesse em conectar, entende? Em conectar. Cara, Bruno, pô, me lembro, Bruno, você participou lá do meu podcast, né, cara? E a gente trocou uma ideia lá, cara, e ali a gente gerou uma conexão muito rápida e muito legal. E, cara, como é que aconteceu aquilo? De maneira muito genuína. Né? Cara, vem cá aí, me conta, pô, você abriu todas as suas estratégias ali e tal, e trouxe muita coisa legal, e eu falei muita coisa ali, pô, que troca bacana. E é sobre isso. Então eu acho que essa integridade, essa genuinidade, se é esse termo, essa característica genuína é que torna um network de sucesso, cara, de sucesso. Então eu realmente acho que é isso. Muitas pessoas dizem, né, é ser interessante sem ser interesseiro. Ser interessante, ser interessado, não ser interessante. Exatamente. Foi muito legal você tocar nesse ponto. Quando eu fui lá no podcast conversar contigo, fazer aquele bate-papo, a gente chegou, eu cheguei preparado, né, para a gente falar bastante sobre direito previdenciário, que é a nossa área de atuação, e no final a gente começou a conversar sem combinar nada, começamos a falar de estratégia, de procedimento operacional, de gestão, fomos parar em vendas, e a gente percebeu que a gente estava ali numa conexão, num network já que a gente não tinha combinado e que a gente viu que a cabeça está alinhada. É o que você falou, ambiência, né, Daniel? Acho que tudo esse. A gente resume o network também em ambiência. Você estar em meio de advogados que querem crescer, que querem prosperar, né? Que não ficam esperando ou que ficam reclamando que a OAB não deixa fazer aquilo, ou que ficam reclamando, falando que o mercado está saturado. Eu vejo, outro dia eu vi um post, só tem 160 clientes a cada advogado no Brasil. Eu falei assim, eu acho que essa conta não fecha, porque só comigo tem mais que isso. Só quando é tudo tem coisa mais que isso. Estamos pegando de alguém. Então, assim, essa conta não bate para quem está pensando em um negócio. Escassez, cara. Pensamento de escassez. Quem está pensando na advocacia como negócio não enxerga isso e não está vivendo isso. E agora essa questão da ambiência, do network, de estar andando com as pessoas certas, com quem quer crescer, com quem divide. Tem muitos ciúmes também, né? Às vezes, né? Eu não vou ensinar, não vou falar como é que faz. Cara, para com isso, tem para todo mundo. Eu acho que é o que você falou, quando a troca é genuína, cara, às vezes você tá ali achando que você vai entregar, porque você já é um cara com mais tempo que eu de advocacia, e às vezes a gente troca uma ideia e você
leva alguma coisa de mim e eu sempre aprendo contigo. Essa ambiência, essa conexão é muito importante. Eu acho que faz todo sentido o advogado que não só busca parceria, mas busca também agregar para o colega. Eu acho que faz todo sentido, né, Daniel? Eu vi uma frase, cara, que eu achei muito legal até compartilhar pra galera aí, que é o seguinte, né? Às vezes não, né? Você não consegue mudar as pessoas. É porque você tá falando de ambiência, né? A importância de você viver o ambiente e nós, até para contextualizar aqui, nós somos, nosso cérebro é como esponja, né, cara? E a gente vai absorvendo tudo aquilo que a gente consome. E às vezes a gente está em um grupo, e é muito comum nas famílias, ou aqueles amigos de infância, que tem coisas ali que você já não gosta mais. E, e você está tentando mudar as pessoas, você está tentando se desenvolver, mudar as pessoas não mudam. E aí essa frase diz que, cara, você não vai conseguir mudar as pessoas, mas você vai conseguir mudar as pessoas que estão ao seu lado. Então você viver, de repente, outros ambientes vai fazer com que você realmente vá para outro nível. Às vezes a gente está querendo mudar algumas pessoas e isso não vai dar certo. Então, Muda às vezes, você no é ambiente. viver um outro ambiente, mudar de pessoas. É isso aí. Mas não, e, cara, você hoje com 20 anos de escritório, né? Basicamente. Cara, eu fiquei até feliz aqui, eu falei 20 de idade. É assim, Quase aí, pô, quase aí, quase aí. Mas o seu escritório hoje, a Esquitinha Advocacia já tem, começou Ela tá com 22 anos. 22 anos. 22 anos. É bastante tempo. Já viveu muita coisa da advocacia, mudanças. O que vocês fazem uma análise para o futuro? O que você enxerga hoje para a advocacia? Vamos falar para a advocacia em geral, mas também para aquele que está começando. Então, qual que é a perspectiva? A gente já sentiu que ela está mudando, mas você consegue enxergar para que lado ela está indo? O que você vê de futuro para a advocacia? Interessante. Cara, assim, ó, a nossa área, né, vamos falar aqui de direito previdenciário, Bruno, é, embora a galera fala muito que direito previdenciário vai acabar, que a previdência social não vai aguentar, cara, tem uma coisa importante para a gente refletir que é o seguinte, né, direito social, eu não vejo muito, cara, assim, como entende? Mas sempre a gente tivesse uma evolução muito grande da sociedade em termos econômicos e não é o que as questões que vem sendo indicado pelo crescimento da inteligência artificial. E, a pessoa fala assim, pô, a inteligência artificial tá tirando emprego. Cara, tá matando emprego em muita velocidade, né? E tem gente que não tá acompanhando. Se essa galera não tá acompanhando, a gente começa a pensar aqui de que a proteção social ela começa a se tornar mais necessária, inclusive em outros aspectos. A galera começa a falar da renda básica, universal e tudo mais. Então, veja, é, direitos sociais, eu não sei, cara, assim, se é uma coisa que vai acabar. Entende, Bruno? Na advocacia escritina, a gente sempre percebe que mudanças trazem oportunidade. Sempre, cara. Sempre, sempre. Mudanças trazem oportunidade. É estar atento a tudo isso. É estar atento a tudo isso. Uma das coisas, uma das grandes oportunidades que eu vejo hoje é de você conseguir escalar muito mais um escritório com um custo de operação muito menor. Né? O nosso nível de interpretação hoje, né, de crescimento e tudo mais, a gente projeta crescimento de base de receita, né, de faturamento, sem necessariamente aumentar o nosso custo de operação, contratar muito mais pessoas. A gente quer qualificar o nosso time. Então, hoje é um momento para você qualificar muito mais as pessoas, é um momento para você aproveitar a inteligência artificial para entregar até um serviço mais rápido e de qualidade melhor. É um momento que você consegue falar muito mais rápido com o seu cliente, né? Você consegue atingir o seu público. Cara, o digital hoje é perfeito, né? Vocês têm aqui, por exemplo, né, o patrocinador de vocês que trabalha essa questão do marketing. Cara, você consegue conectar rapidamente com o seu público-alvo, falar para ele que ele precisa ouvir e criar um link, uma conexão em que ele vem, te conhece, E alcanço ele em qualquer lugar do mundo. total. Se o meu cliente hoje estiver na França, ele me manda os documentos, eu consigo fazer todo o processo, que seja, todo auxiliar, dar toda a consultoria, assessoria para ele, não tiver. Total, ou seja, antigamente você precisava, depois de sair da advocacia, montar o seu escritório para uma placa na frente. Hoje em dia, um Instagram ali já é suficiente para ser o seu escritório, de onde você estiver. Aquela música do Charlie Brown, meu escritório é na praia, ela nunca foi tão possível como nos dias de hoje.
né? E com pouquíssimos colaboradores, com uma operação bastante enxuta. Então, existe muita oportunidade hoje para esses advogados. O que eu percebo é que tem muito advogado que não está olhando para o digital, que já é presente não apenas no aspecto de projeção, de marketing, mas também nessas automações, nessa capacidade de você ter uma operação massificada com menos custo, né, muito mais automatizada. Então, eu sinto que é isso. A proteção social ela vai continuar acontecendo, Bruno. Penso eu aqui que para a gente por ainda um bom tempo, cara. Um bom tempo aí. É, não, é perfeito. Essa análise que você faz é perfeita. Se a gente trouxer isso para um passado recente, a gente tem a prova de que o nosso país não está preparado ainda para se desvincular dos direitos sociais, da proteção social. É só a gente ver que o nosso país estava caminhando para uma liberdade, uma autonomia do trabalhador, uma liberdade, aqui não citando política, mas políticas públicas e não políticos, ou, né, seja de qual lado for, mas a gente estava caminhando, né, Danilo, para uma liberdade do trabalhador, para uma autonomia. Aí veio a pandemia e nos mostrou que no mês seguinte todo mundo estava sem renda e precisando soltar auxílio para muita gente que até então tinha emprego. Então a gente vê que a nossa sociedade não está preparada para essa autonomia. Não é questão política, é questão de políticas públicas, é questão de analisar a nossa sociedade. Não estava preparada, você vê que, mas você acha que vai acontecer pandemia todo dia? Não, não vai, mas isso nos mostrou que qualquer escorregão que a gente tenha na economia, qualquer passo assim que a gente não esteja esperando, a nossa sociedade é jogada no auxílio rapidamente. Então, eu acredito no que você falou. Esse amparo social não dá. Eu sou muito defensor da Previdência Social desde sempre. Eu acredito que, do mesmo jeito que a gente está evoluindo na educação financeira, tem muita gente que ainda depende disso, precisa. E está nesse como é que a gente se diz, nesse ecossistema da Previdência, né? Então, você falou, é incrível. Eu acho que a nossa sociedade não está preparada ainda para se soltar dos direitos sociais. Falando nisso, então já chegamos no nosso, na onde a gente gosta, né? Onde a gente jogando em casa, né, Tanila? Falando nisso, o direito previdenciário. Você já mencionou aí que você acredita que o direito social é algo que não vai, que a gente não vai, e eu também acredito que não vai ter, não vamos conseguir se descolar dele tão cedo, não vai acabar, né? Para usar a A palavra. proteção social ela sempre ser necessária, cara. Não é possível, né? Não, são muitas pessoas, cara. Nós temos um país que 70% da população não é menos de 3 mil, né? Uma coisa assim, pelos dados. Não vou falar muito de número, porque eu também não tenho exatamente. Mas a gente ainda tem uma sociedade muito dependente do Estado, né? Mas falando dos benefícios da proteção social, do direito previdenciário em si, como é que você enxerga ele atualmente? As aposentadorias, vamos falar um pouco do nosso dia a dia. As aposentadorias, você vê que tem alguma aposentadoria? O que você vê de mais, que está tendo mais hoje lá na Esquitinha? Quais são os benefícios que mais procuram? Legal, legal. A gente viveu um começo de mudança em direito previdenciário. A gente teve uma época que a gente primeira fila, né? Tinha que ficar na fila do INSS. Nossa. E trazendo para os dias atuais, o direito previdenciário fica muito mais fácil de trabalhar porque está tudo digitalizado, né? Às vezes a galera até reclama de que o sistema não está funcionando e tal. Pô, antigamente você tinha que passar uma noite na fila. Então hoje um sistema ficar 1 ou 2 horas ali sem funcionar é o menor dos problemas. Então, em termos de atuação dentro do direito previdenciário, ele está mais fácil operacionalmente, porque é tudo digital. Você conversa com o cliente já à distância, você recebe os documentos à distância, como você falou, e você consegue fazer todo o pedido de maneira digital. Em relação aos benefícios, especificamente, né, hoje na advocacia que tinha, a gente já tem todos os benefícios, né? Mas eu sinto que existem oportunidades extremamente interessantes hoje dentro do direito previdenciário. A sua pergunta em relação a aposentadorias, a aposentadoria que ficou mais interessante é a PCD, né? É a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela é uma aposentadoria economicamente mais interessante
E um benefício que consegue, de alguma forma, isso fugir de algumas regras, né, de transição que vieram, que dificultaram um pouco mais o acesso. Ela escapou da reforma Exatamente. um pouquinho. Exatamente. Então, isso ajuda um pouco a gente a conseguir encontrar soluções para os nossos clientes. Porque, cara, fechou, né? Eu não sei se você lembra, Bruno, cara, assim, ó, chegava um cliente no escritório, cara, anos atrás, o cara tinha 28 anos de trabalho, olhava e falava, eu vou te aposentar, velho. 28 anos de trabalho. Você olhava pro cara, tinha tempo especial. Tem um PPP, pega um PPP. Aí ele tinha, você falava, pô, eu vou aposentar esse cara. Hoje o cliente chega com 37 anos de contribuição, você fala, puta, velho. Precisa de mais 4 aí, Gui. Ainda precisa de mais 4. Mas não era 35, doutor? Era. Pois é, chegou tarde. Chegou tarde. Então, era mais fácil, né, cara, assim. E as aposentadorias, de forma geral, diminuiu. Mas fato é, eu conversei outro dia com a Adriane Bramante, né, no podcast lá, e ela estava falando que agora a gente vive um momento em que boa parte das regras já aconteceram e muita gente está atingindo a possibilidade de aposentadoria. E faz sentido. Fato é que todo mundo, em algum momento, vai precisar se aposentar. As revisões, talvez, o Jerônimo, falei com ele também uma vez no podcast, as revisões, elas são uma oportunidade bem interessante, porque como são muitas regras, né, e cálculos ficaram muito ruins, a chance do INSS errar, a chance do trabalhador sozinho lá dar entrada no benefício e não conseguiu, até mesmo um advogado que não compreende muito, não absorveu bem essas regras, fazer alguma coisa errada é muito grande. Então, revisão também pode ser uma possibilidade. Eu acho que o planejamento previdenciário, eu sinto que o planejamento previdenciário também é uma oportunidade muito interessante, porque com esse monte de regra, um monte de possibilidade, tentar encontrar a melhor aposentadoria, do melhor valor, também é algo que, para o advogado, se tornou de muito mais valor. Então, é um serviço que também pode ser prestado ali. Então, essas são algumas opções dentro do direito previdenciário. Auxílio acidente tem sido bem trabalhado também aí, né? Então, auxílio acidente também é uma oportunidade boa para conseguir aí, ajudar os trabalhadores. Acidente, infortúnios acontecem o tempo todo. Então, Eu ia comentar do auxílio acidente que tem muita gente que não desconhece o benefício e às vezes acha que ele é só para quem está trabalhando, né? Foi só para acidente de trabalho. É para quem está trabalhando, porque a pessoa tem que ter qualidade segurada, tem que ter recolhimento com o INSS, mas ela não é só para o acidente de trabalho. E o auxílio acidente é para qualquer natureza, né, Danilo? Se a pessoa sofre um acidente de moto, acidente de carro, acidente doméstico, até doença ocupacional. Então é um benefício que ampara muita gente ainda, que imagino que bate bastante lá para vocês atender do auxílio acidente, né? também, auxílio acidente, aposentadoria, PCD, revisão, planejamento, esses são serviços que a gente tem trabalhado lá no escritório de maneira relativamente interessante no prévio. Legal. Muito bom. Como que vocês atuam para que esses clientes cheguem até a Escritinha de Advocacia? Quais são as portas de captação de vocês, as portas de recepção de cliente? Legal, legal. A gente hoje tem 6 unidades, né, que elas vão em bairros, e por estar em bairros mais próximos da população, a gente já consegue naquela região ter uma comunicação e ser ali desejo e capacidade de atração de clientes da região. Além disso, a gente tem algumas estratégias de marketing para atrair esses clientes. Online e offline. Online e offline, né? Online e offline. A gente tem um atendimento, e eu faço treinamento muito com o meu time, de maneira intensiva do offline. Eu faço treinamento todas as sextas-feiras com o meu time, né? Falando muito sobre estratégias de comunicação para você projetar mais prospecções. O advogado, por exemplo, está em casa. É muito comum, Bruno, a gente achar que o cliente sabe o que a gente faz. Outro dia, eu tava com... Onde que foi isso, cara? Eu lembro de filme, eu perguntei pra pessoa assim, alguém falou assim, não, a pessoa perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou advogado, que área? Era um Uber. Direito previdenciário e trabalhista. Cara, foi muito top, velho. E aí, eu não me lembro a resposta dele, mas foi assim, cara, eu falei pra ele, fala pra mim, o que que é o direito previdenciário? Você sabe quando eu te falo o que é direito previdenciário? Eu falei pro cara, putz, não, cara. Eu falei, cara, de verdade, assim, você não entende o que que eu tô falando? Ele, porra, não. Eu falei, chuta aí, chuta aí. E aí ele falou uma coisa que não tinha nada a ver. Eu falei, porra, velho, que interessante isso. Que interessante ouvir assim. Comunicação, né? Exato, porque comunicação não é sobre o que eu falo, é sobre o que o outro entende. Eu falei direito previdenciário, eu me alivio
achando que eu comuniquei e mostrei o que eu faço. Não, velho. Advogado que atua com o INSS. Por exemplo, já muda muito. E eu tenho uma comunicação, então, em reunião com o meu time, explicando como que elas podem comunicar soluções que nós geramos, né, para os nossos clientes, de forma que eles compreendam. Lá a gente usa um nível ainda mais simplista, que é para tornar mais fácil, que é, ó, Brunão, eu queria aproveitar e te dizer que o nosso escritório aqui é especialista em ajudar o trabalhador quando ele quer sair da empresa, a entrar com um pedido para tirar ele da empresa. Quando ele é mandado embora, a gente ajuda a verificar se os valores foram recebidos direitinho. A gente ajuda a pessoa que é aposentada a aumentar o valor da aposentadoria. Então, mais até do que falar a área, e o digital ensina muito isso para a gente, é qual é a transformação que eu causo na vida das pessoas. É muito sobre isso. Então, a gente tem uma comunicação intencional no offline para que os clientes entendam o que a gente soluciona. Além disso, no digital, a gente tem o SEO, que é o posicionamento orgânico local dentro das nossas regiões. Isso é legal que me projeta, inclusive, na inteligência artificial. Hoje, se você pesquisa, e contratei um cliente, cara, no processo de 1 milhão, está num processo trabalhista top, e ele veio pelo digital. O cara é de TI, e o cara pesquisou melhores escritórios trabalhista em São Paulo, alguma coisa assim. E aí, cara, esse cara pesquisou e ele foi, e ele viu muita coisa e ele falou, é esse escritório. E aí pegou e fechou com o meu escritório. Então a gente tem um trabalho de SEO feito, a gente tem tráfego, então a gente tem um tráfego acontecendo também. Além disso, a gente também tem um trabalho no orgânico de produção de conteúdo para comunicação com o público-alvo, tanto no Instagram. No Instagram nós temos 2 perfis, e no TikTok, aliás, um dos perfis lá, cara, ele arrebenta, ele é muito bom, mas a gente tem 2 perfis no TikTok. Acho que são 2 ou 3, acho que são 2 perfis no TikTok. Então, a gente faz uma produção de conteúdo digital e uma produção de conteúdo também no offline, a gente mostra quais são as soluções que nós geramos entre os clientes. Uma não mata a outra, né? Não quer dizer que se eu tenho uma, eu não preciso do outro, né? Tá todo mundo falando muito do digital, porque o digital tem um alcance surreal. Mas a gente não pode esquecer da indicação, a gente não pode esquecer, né, do pós-venda, não pode esquecer da base que você tem dentro do seu escritório. O seu cliente ele pode ter outros direitos, outras coisas que você pode oferecer. E às vezes a gente esquece, né? Aquele cliente que chega para você trabalhista, amanhã ele pode se aposentar, ou aquele cliente do auxílio acidente, amanhã ele pode estar querendo sair da empresa. Então, se conecta muito, né, Danilo? E a gente não pode esquecer de fazer esse trabalho de remarketing com a nossa base. Esse cliente já está na sua base, o cliente já está contigo, custa zero para você adquirir, não é o CAC que a gente fala. Então, essa base é muito importante trabalhar, cuidar dessa base, né? Muita gente, tem muitos advogados que não enxerga isso, não faz essa leitura. Cara, que bacana, você falou muito do TikTok aí. É importante estar nas redes sociais. Hoje não tem como, a gente tem que se expor, a gente tem que estar, a nossa marca tem que estar sendo vista, né, Danilo? Cara, e é muito legal até essa questão de você pulverizar. Tipo, você não precisa estar só em um. E, por exemplo, TikTok, cara, tem vídeo que eu faço no TikTok, Bruno. Cara, tem vídeo lá, tem alguns que a gente fez agora, e tava batendo no TikTok 1,5 milhão, tem 1 milhão de visualização. Cara, assim, é um absurdo de visualização. Não são todos os vídeos, mas os vídeos eles pegam um hype legal. Eu pego esse mesmo vídeo e eu trago aqui pro Instagram. Esse vídeo não performa, cara. Aí a gente pegou e o nosso Instagram, ele tem um avanço, assim, um crescimento um pouquinho mais lento do que o TikTok. O TikTok, ele arrebenta, em termos de alcance. O Instagram menos. E a gente começou a testar alguns criativos lá, cara, que começou a dar um hype muito legal. Então a gente tem alguns assim, ó, que tá com 700, 800, 900 mil visualizações. E a gente pega no Instagram. E a gente pega esse mesmo vídeo e traz ele pro TikTok. Aí dá 3 mil. Aí eu falo, caramba, velho, pô, mas será? Né? Então é interessante. É por isso que é legal você pulverizar, você não julgar o conteúdo. Mas cria, né? Faz todo tipo de conteúdo. Um dos conteúdos, por exemplo, que a gente faz lá no escritório, que é muito simples pra gente, é o próprio Jus Brasil. Então a gente publica conteúdo ali no Jus Brasil com muita frequência. Então a gente está jogando nosso nome em tudo quanto é lugar, entende? Isso ajuda a gente a ser visto cada vez mais, né? Mas depende de ação, depende de movimento. Top demais, cara. Meu, se a gente começar a falar de vendas aqui, então, o pessoal vai
vai ficar em casa ali que não vai conseguir desligar da TV. Cara, você vê que a gente fala muito de prospecção, a gente falou muito de gestão, né? Mas a tal da venda ainda para o advogado ainda é uma objeção, não posso, né? Não posso me divulgar, não posso me vender, não posso apresentar o meu negócio. Cara, isso ficou no passado, né? Até o OAB já enxergou que isso ficou no passado, né? O advogado precisa se apresentar, né, Danilo? Cara, eu penso, Bruno, que talvez nem nunca existiu, cara. Pelo menos na minha cabeça, assim, o impedimento para venda ele nunca existiu, né? O que a OAB impede é a mercantilização da atividade jurídica, né? Então, a gente não pode tornar a atividade jurídica uma mercadoria. Que, sendo muito franco, tá? Também acho uma grande bobagem. Sendo muito franco, os Estados Unidos é um país gigante e lá os caras fazem propaganda. Eu estive lá nos Estados Unidos, lá em São Francisco, e tinha um jury, né? Então, e aí o telefone lá do advogado para você poder botar outdoors e tudo. Então, assim, é, é um grande país, né? Também a gente está falando da atividade jurídica. Existe uma interpretação diferenciada. Bom, eu respeito como é dentro do nosso país, ainda que não concorde exatamente como é. Agora, a questão do vender, cara, nunca foi proibido, né? A venda do serviço jurídico é inerente à própria atividade, é a prestação de um serviço que ele acontece, ele se materializa pelo processo de venda, pelo processo de você quer, pelo processo de eu tenho, vamos combinar um valor e a partir daí um serviço é prestado. Então, a venda, ela sempre pôde na advocacia. E o advogado, ele tem, como talvez em muitos outros aspectos da vida, algumas crenças que limitam o crescimento dele. E essa pode ser uma das crenças que muitos advogados vão ter. Eu, em processo de mentoria, quando converso com advogados, vejo isso aos montes, cara. O pessoal às vezes acha que é pecado vender, que não pode, que é feio falar sobre isso. Cara, é uma delícia, velho. Cai uma vendinha lá, você fala, show, mais uma vendinha. Porque tem que ser sobre venda, né? O advogado, ele tem que... a gente falou aqui de para onde o advogado tem que olhar no início. E uma das coisas onde ele mais tem que olhar é para vendas. Eu digo que é sempre sobre vendas, né? É sobre vendas no final das contas. Então, você só vai advogar se tiver vendas. Você não vai conseguir advogar se não tiver vendas. Então, advogar serve à atividade de venda. Porque todo negócio, toda empresa, ela é sobre vender. Então, cara, a galera precisa entender que isso é o mais importante. E só uma coisa importante, Bruno, a, muitos advogados subvalorizam é, é, vendas, cara. Porque o que acontece? O advogado, de forma geral, ele é um bom articulador. O advogado, de forma geral, por natureza, por característica, ele articula muito bem, né? Ele geralmente fala, ele tem a capacidade de falar muito bem, a própria autoridade que o advogado representa numa sociedade facilita um pouco esse processo. Mas, cara, se tem uma coisa que o advogado podia estudar, Bruno, é sobre vendas. Cara, você não pode valorizar poucas vendas, você tem que estudar muito sobre vendas. É a atividade número 1 para você estudar. Eu vou lá no podcast, quando sair esse episódio, muito provavelmente a gente já vai ter também lançado o episódio de um cara que eu acho fantástico, que é o Gustavo Ferreira. O Gustavo Ferreira, ele tem um best-seller, e tem alguns best-sellers, mas me chamam de Ativos Mentais. E, cara, é fantástico esse livro. Eu li o livro. Cara, o que é aquele livro, velho? O que é aquele livro? É fantástico aquele livro. E uma leitura simples, gostosa. Dinâmico, fácil de entender, mas que ele passa. Porra, top demais. E esse cara vai estar lá com a gente. E do que esse cara fala? Sobre vendas. Né? Dentro de um processo de marketing ali para atração, ele vai falar muito sobre você utilizar os processos, os gatilhos mentais para atrair, reter, converter. Então, é sobre vendas, cara, no final das contas. É muito simples pensar isso, né, Danilo? Se a gente fala em vendas, a gente fala em metas. Se eu penso que eu tenho que vender, eu penso que eu tenho meta. E aí, ou aquele advogado que fala que esse mês está difícil, esse mês eu não vejo. Quando ele não tem vendas, quando ele não pensa no negócio como um comercial, quando ele não tem meta, ele nunca vai ter a tal da recorrência, que é a dificuldade de muitos advogados. Um mês você ganha, outro mês você não ganha. E aí ele fala, putz, esse mês foi fraco, eu tenho que pensar. Se você não tem uma meta de venda, uma meta de fechamento de contrato, você não tem uma recorrência. Se você não tem uma recorrência, você não vai ter uma estabilidade financeira, econômica e não vai conseguir estruturar seu negócio nunca. Então, tudo começa das vendas. Total.
vamos lá, sem sombra de dúvidas, cara. Precisa focar em vendas. É jogado que decide abrir um escritório, esse cara precisa olhar para vendas. Total, total. Danilão, que bate-papo incrível, cara. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, muito demais mesmo. Foi um episódio incrível, cara. Já estamos batendo esse papo, já estamos conversando de você vir aqui faz um tempo. Quero agradecer muito. Pessoal, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do YouTube, do Prevcast, para vocês assistirem lá também todos os episódios, inclusive o episódio comigo também. Vale a pena a gente assistir, mas tem muito episódio incrível lá do Prevcast, nós vamos deixar aqui na descrição. O link também do Instagram da Inovise e da Blue Chip vai estar aqui na descrição do vídeo. Pessoal, muito obrigado você que assistiu esse episódio, até agora esteve aqui conosco. Um abraço, até mais